grande problema, o grande assunto que envolve o sistema RH não são as transfusões, e sim um fenômeno conhecido como eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Isso é um processo de rejeição quanto à tipagem sanguínea que ocorre entre a mãe e o feto. Quais são as condições para que ocorra esse problema? A mãe RH negativa, então a mãe que não possui a proteína RH nas suas hemácias. Pai RH positivo. Esse casal tem relações e ela engravida. Ela, RH negativa, engravida na sua primeira gestação de uma criança RH positiva. Ok? Se essa mulher nunca teve contato com sangue positivo antes, se essa mulher não recebeu uma transfusão de sangue de forma errada, que possa, porventura, ter induzido a produção de anticorpos, esse primeiro filho que ela está gestando não terá complicações. Porque você tem que lembrar que a placenta, olha lá, a placenta, ela não permite a passagem de células sanguíneas, somente dos nutrientes e excreção. As hemácias não passam. Portanto, não há como hemácia positiva do bebê na primeira gestação passar para a mãe. A não ser que haja um acidente de descolamento de placenta, com possibilidade de mistura. Então, o que se condiciona, principalmente nos vestibulares, nas questões vestibulares, é que, salvo esses problemas, o primeiro filho positivo de uma mulher negativa nasce sem complicação. Mas ao nascer, é praticamente inevitável que hemácias desse bebê entrem na corrente sanguínea da mãe. Essas hemácias que entram são o quê? Essas hemácias são positivas, a mãe é negativa. O bebê nasceu. Para esse bebê nada irá acontecer. Só que, olha lá, essa mãe irá produzir anticorpos contra as hemácias positivas do filho que entraram na sua corrente sanguínea. Resultado: ela agora é sensibilizada, ela tem anticorpos, aí ela resolve engravidar. E o segundo filho dessa mulher também vem positivo. Aí complicou, galerinha, por quê? Se não for feito nada, os anticorpos que ela produziu na primeira gestação contra a proteína RH conseguem, diferente do sistema BO, do anti-A e do anti-B, esses anticorpos passam a placenta, invadem a corrente sanguínea do bebê e destroem as hemácias do bebê. Essa destruição em escala das hemácias é o que nós chamamos de doença hemolítica, hemolítica de hemólise, destruição de hemácias, ok? O organismo do bebê começa a liberar na corrente sanguínea hemácias precoces, jovens, chamadas de eritroblastos, daí o nome eritroblastose. Esses eritroblastos ainda contêm núcleo, diferentes das hemácias maduras que são anucleadas. São células muito frágeis, não conduzem bem o oxigênio e facilmente são destruídas ao passarem pelo baço. Resultado: essa reação pode não ser suficiente para manter o feto em condições normais. Então, o que pode acontecer de uma eritroblastose fetal? Você pode ter uma criança que nasça com uma anemia bem significativa. Você pode ter casos de redução de oxigenação do cérebro, gerando paralisia cerebral, ou em alguns casos mais graves, até mesmo o aborto. Ok? Então, o que você tem que lembrar? Condições para que ocorra eritroblastose fetal. Mãe negativa. Se a mãe for positiva e o pai negativo, não há problema nenhum. O problema é se a mãe é negativa e o pai é positivo. O primeiro filho desse casal positivo, normalmente nasce normal, mas sensibiliza a mãe durante a gestação. Então o problema, a eritroblastose fetal, se processará no segundo filho positivo que esse casal vier a ter. É claro que um pré-natal bem feito, né, o acompanhamento médico hoje permite que você evite esses problemas. Como? Se porventura a mãe é negativa e o seu filho é positivo, essa mãe vai ter o seu primeiro bebê, vai gestá-lo. E durante o parto, ok, você sabe, pode ocorrer entrada de hemácias, praticamente é quase impossível isso não ocorrer. Hemácias do bebê
vão entrar na corrente sanguínea da mãe. Então, o que a medicina faz? Nasceu o bebê. Nas primeiras horas pós-parto, é injetado na mãe o próprio soro chamado o anti-RH, ou seja, o próprio anticorpo contra a proteína RH. Este anticorpo vai entrar na corrente sanguínea da mãe e vai caçar e destruir as hemácias do bebê que entraram durante o parto. Destruídas essas hemácias, esses anticorpos injetados na mãe acabam também sendo destruídos, perdendo a sua validade. E a mãe não teve tempo de, ao usar o sistema imunológico, produzir anticorpos contra a proteína, porque você destruiu as hemácias bem no iniciozinho. E a produção de anticorpos pode levar, esse reconhecimento e produção de anticorpos, pode levar até 15 dias. Portanto, você dessensibilizou essa mãe. Você impediu que ela produzisse o anti-RH. E então ela pode engravidar de um segundo filho, sendo ele positivo, sem complicação nenhuma. Nasceu esse segundo filho positivo, tem que se repetir o procedimento feito depois da primeira gestação. Então hoje você consegue, né, tendo um bom acompanhamento médico, evitar tal problema. Para finalizar, herança do sangue, nós temos um caso aí que é o sistema MN. Né? O sistema MN ocorre em humanos e é um sistema em que a presença aí desses antígenos nas hemácias, ou a proteína M ou a proteína N, ou ambos na superfície da hemácia, não induz a produção de anticorpos. Então o sistema MN não interfere na transfusão de sangue. Mas ele é importante em casos de transplante de medula óssea, né? Em tipagem da linhagem toda sanguínea do indivíduo. É um sistema curioso, por quê? Porque ele é um sistema que obedece a uma codominância. Você tem dois genes envolvidos, que é aqui chamados de M e N. Quando você diz que o indivíduo é de fenótipo, ou seja, grupo sanguíneo M, você está afirmando que esse indivíduo é homozigoto. Vamos usar o L ali de Landsteiner para marcar o gene. Então, Lzão M, Lzão M. Esse indivíduo só tem genes para a produção do antígeno M. Então, ele é do grupo sanguíneo M. O indivíduo que é N, esse indivíduo N, ele tem antígenos do tipo N. Então, o seu genótipo é homozigoto. Lzão N, Lzão N. Agora, aí está a codominância. Pode ocorrer o indivíduo heterozigoto. Lzão M, Lzão N. Nesse caso, ele produz os dois antígenos, o M e o N. Então a gente diz o grupo sanguíneo desse indivíduo é MN. Para transfusões não há interferência, nos transplantes de medula isso tem que ser observado. Agora, antigamente era usado para teste de paternidade, só que é um teste falho, né? Por exemplo, um indivíduo que é do tipo M. Aí a mãe de uma criança, que ela alega ser filho desse homem, a mãe é N. E o filho da criança é N. Ora, se o homem é M e a criança é N, não há a possibilidade dela ser filho dele, porque ele só tem genes para o tipo M e a criança recebeu N. Agora, isso então permite dizer que a criança não é filha. Mas se ele é M, a mãe da criança é N e a criança é MN, é possível que ela seja filha dele. É possível, mas pode ser que não seja. Portanto, não é conclusivo. Né? Por não ser conclusivo, não se utiliza o sistema MN mais para determinação de paternidade. Ok, galerinha? Beleza? Então, vamos lá. É isso aí que nós tínhamos a falar sobre genética do sangue. Tchau!